Paz e graça seja com os amados em Yahshua, o nosso Senhor. Nesta manhã, e para a glória de Yahweh, a mensagem que gostaria de compartilhar com os amados tem por título O Poder dos Quatro. E o texto base para a mesma, ou seja, a escritura base para a mesma, se encontra em Joel, capítulo 1, verso 4. Os irmãos confiram o texto à parte. Cortador, migrador, devorador e destruidor. Doutrina de Deus ou dos demônios? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Nunca a Igreja de Cristo foi tão assolada por ensinos controversos, heréticos e nocivos quanto a sua missão de libertar vidas e preparar-se para o dia do encontro com seu noivo nas nuvens, como nos dias de hoje. Não há dúvida que a igreja vive os últimos dias que antecedem a volta do Filho do Homem para arrebatá-la. Sabendo disto, o inimigo de nossas almas não poupa esforços para desvirtuar alguns do caminho. Paulo, Shaul Rachalia, ensina aos Tessalonicenses que a apostasia seria um grande sinal da vinda do Senhor e da presença do antimessias que reinará por um período de tempo neste mundo. Segundo Tessalonicenses 2:3, os irmãos confiram. Tal apostasia está claramente evidenciada, mas muitos ainda não se deram conta que a estão vivenciando em seu meio. É a dracma perdida dentro da própria casa. Confira Lucas 15:8-9. A apostasia esta que se caracteriza por substituir a verdade por mentira ou pela mentira, supervalorizando os costumes e as tradições em detrimento da sã doutrina. Pregar a palavra com responsabilidade é nosso dever. Pregar a palavra com verdade é nossa maior responsabilidade. Enfatizo aqui o respeito e o cuidado que nós, pregadores, precisamos ter ao expor as Escrituras, analisando o texto e o contexto, para não corrermos o risco de ensinarmos aquilo que não é a verdade, ou irmos além do que está escrito. Confira 1 Coríntios 4:6. Quero tratar de um assunto que é muito ensinado nas igrejas, onde a imaginação humana tem tomado o lugar da hermenêutica, no que diz respeito à interpretação de alguns textos. É o caso dos gafanhotos, que está registrado em Joel 1:4, que diz: prestem atenção, o que ficou da largata, ou o que ficou da largata, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu.
Vamos reler. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Em algumas traduções, os termos lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão são substituídos por cortador, migrador, devorador e destruidor. Estes insetos, na interpretação de alguns teólogos da prosperidade, passam por uma metamorfose, passam por uma espécie de metamorfose diabólica, onde os mesmos acabam por se transformarem em terríveis demônios, e que só há um meio de combatê-los, como veremos a seguir. Amados, é muito comum ouvirmos nas igrejas orações no momento de recolherem as contribuições, orações da seguinte forma: Senhor, repreenda o cortador. Senhor, repreenda o migrador. Senhor, repreenda o devorador. Senhor, livra o teu povo do destruidor, das vidas deles. Dê seus filhos que vão ofertar e dizimar para a tua obra. Amém. Não é? Pois bem, seria cômico se isso não fosse trágico, pois a ideia que se tem hoje em muitas igrejas é que não existe seres mais poderosos e terríveis do que esses 4 tipos de gafanhotos, ou do que esses 4 tipos de insetos. São mais terríveis até mesmo do que os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 gafanhotos, quando transformados em demônios, recebem poder, abre aspa, dos homens, fecha aspa, para agirem na vida do cristão infiel nas suas contribuições, que nem mesmo Deus, ou o nome de Alxa, tem poder para deter suas ações. Infelizmente, não são poucos os que acreditam nessa história, de forma que esses são coagidos a contribuir em suas igrejas. Às vezes, meus amados, dando até tudo o que possuem por medo desses demônios, em lugar do temor que se deve ao Senhor. O Espírito Santo fala-nos por intermédio de Shaul Rachalia, em 1 Timóteo 4:1. Prestem atenção. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É triste, é muito triste vermos que a maioria dos cristãos, por não terem uma perspectiva exata das coisas divinas, acabam por abraçar doutrinas de homens maus e doutrinas de demônios em seus círculos, sem usarem a razão,
questionando se o que fazem está de acordo com se o que fazem está de acordo com a vontade de Deus ou não. Mas isso se dá em consciência da falta de um ensinamento sadio que possa gerar no crente uma fé genuína a ponto de estruturá-lo e fortalecê-lo para uma vida espiritual vitoriosa e que possa verdadeiramente agradar ao Eterno. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Confira Hebreus 11, 6. Santos do Eterno, contribuindo para o estabelecimento dessas heresias nas igrejas, vemos o descaso de muitos crentes em relação ao estudo da palavra, o que os torna fracos e suscetíveis a qualquer vento de doutrinas, principalmente quando tais ensinos procedem de pessoas com formação teológicas e com intuito malévolo de arrancar o suor do teu rosto, de arrancar o fruto do suor do teu rosto, que é o seu dinheiro. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4, verso 14. Os irmãos confiram. Mas o Espírito Santo já nos advertia que viria o tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoariam para si doutores, sim, doutores conforme as suas próprias concupiscências, os quais, desviando os ouvidos da verdade, voltar-se-iam às fábulas. Segundo Timóteo 4,14. Confiram. Sã doutrina quer dizer uma doutrina sadia, que não é fundamentada em tradições humanas, e muito menos em fábulas engenhosamente inventadas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de Alcha, nosso Senhor, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós vemos e vimos a sua majestade. Segundo Pedro 1, verso 16. É o ensino coerente e santo contido nas Escrituras, sem contradições. As fábulas, segundo sabemos, são história, ou uma aglomeração de composições literárias, em que os personagens são objetos, homens e animais, que representam características humanas, tais como a fala e os costumes, etc. A estas se dá tanta ênfase que os incautos passam a acreditar que seja uma verdade divinamente inspirada, e que chegam a considerarem como uma doutrina sagrada e que não pode ser contestada. Que absurdo! Acreditando nisso,
muitos chegam ao ridículo de ensinarem tais aberrações em suas congregações ou igrejas, a ponto de classificarem de hereges os que discordam, não tendo eles a visão que estão vivendo em uma grande heresia, e que poderão pagar um alto preço por também ensinarem aos outros e encobertarem o Evangelho. Sim, pagarão um alto preço. O Espírito Santo, através de Paulo, também nos diz que muitos, muito mais, se ainda o vosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo aos Coríntios 4, versos 3 a 4. E essa falta de entendimento tem levado uma grande maioria de crentes a aceitar determinados modismos e desvios doutrinários como sendo ensinamentos santos e inspirados. Como, por exemplo, temos essa história dos 4 terríveis gafanhotos de Joel 1:4. É uma heresia que traz um ensino demoníaco, sagaz e blasfemo em relação à pessoa de Deus e de Alcha, quando se crê e se defende que esses gafanhotos são demônios, que não poupam o crente, quando por algum motivo esse não contribui com seu dízimo à sua organização religiosa, à sua instituição religiosa, à empresa do pastor, e também que não existe oração, jejum, e nem mesmo o nome de Alcha seja capaz de repreender tais demônios. Tal heresia é claramente e declaradamente uma doutrina de demônios dentro das chamadas igrejas cristãs. Pois, acreditando-se nessas fábulas, ridicularizam a pessoa de Alcha, a quem devemos honrar. Ridicularizam, pondo Alcha como impotente diante do Deus Mamon, que, segundo a crença, só quem tem o poder de expulsar esses demônios da vida do infeliz, ou que tem o poder de expulsar esses demônios da vida do infeliz, é o ato de dizimar e ofertar, que no caso será dar dinheiro para aplacar a ira desses demônios cruéis. Sim. E como um abismo chama outro abismo, repito, e como um abismo chama outro abismo, essa heresia também ensina que Deus poderia ter um exército de demônios a seu serviço para agir destruindo sem misericórdia a vida do crente infiel nos dízimos. Pois Joel 2,
25. Diz que estes gafanhotos é um grande exército do Senhor, que ele enviou contra o povo de Israel, com o fim de prová-los quanto à sua infidelidade. Confiram Joel 2:25. Levando esse texto ao pé da letra, de acordo com que ensinam distorcidamente, o povo é levado a crer que Deus teria demônios a seu serviço infiltrado nas fileiras de santos anjos. O que seria um absurdo e uma grande contradição. O perigo em se fazer ou de fazer tais interpretações profanas e malignas é que tais ensinos levam o crente a apostatar-se da fé, justamente pelo motivo que o mesmo passa a rejeitar a soberania de Deus, não levando em conta o amor, a justiça e a misericórdia do Eterno. Partindo desse ponto, tais crentes começam a exumar leis e preceitos que por Cristo foram abolidos no madeiro, negando que o sacrifício de Alxa tenha sido suficiente para salvá-los. Isso mesmo. E negando que o sacrifício de Alxa tenha sido suficiente para salvá-los. Desta forma, passam a ensinar um outro evangelho, onde o amor e a graça de Deus são insuficientes. Leiam 2 Coríntios 11:4 e Gálatas 1, de 6 a 9. E inconscientemente começam a atrair maldições, visto que procuram completar a obra de Cristo com seus próprios esforços, e que não são mais que obras da carne. Quais são preceitos humanos ou tradições meramente humanas? Todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3:10. Repito, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3:10. A Igreja de Cristo precisa lutar contra essa ameaça e nunca esquecer que pela falta de fé, uma geração pereceu no deserto. Mas com quem se indignou por 40 anos? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 3, versos 17 a 19. Quando o Senhor voltar para arrebatá-la e reunir-se com ela nos ares, para iniciar o seu reinado milenial, espera encontrar fé na terra.
Repito, quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja e reunir-se com ela nos ares, para iniciar o seu reino milenial, espera encontrar fé na terra. É por isso, é nosso dever batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Confiram Judas 3. E por isso, é nosso dever batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Rejeite, abomine, despreze e lute rejeitando esses modismos, essas doutrinas de homens e doutrinas de demônios, coisas criadas pelos cães gulosos, pelos lobos famintos, pelos pastores que promovem extorsão e estelionato aos fiéis. Lute e rejeite essas doutrinas desses pseudos pastores que estão apenas de olho na gordura e na lã das pobres ovelhas incautas. Rejeite essas doutrinas humanas, profanas e satânicas. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8. Que Deus, o Eterno, vos ilumine. Que o Espírito do Eterno dê discernimento para que possam discernir essas heresias, essas doutrinas humanas e profanas e doutrinas de demônios. Lute, as despreze e as rejeite. Oremos. Eterno Yahweh, nós te louvamos e te damos graça pela tua palavra que nos edifica, e que o teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente, abrir o nosso entendimento e o nosso discernimento, Senhor, e que o teu povo possa refutar essas doutrinas humanas, essas doutrinas profanas, essas doutrinas de demônios, e que seu povo não venha ser vítima desses cães gulosos, desses lobos famintos, desses pastores que estão explorando e devastando o seu povo. Senhor amado, nós sabemos que quem isso faz, o faz para a sua própria perdição, mas que a tua misericórdia alcance o teu povo e os liberte desta prisão, para a glória de seu nome, na pessoa de Yahshua HaMashiach, te agradecemos. Amados do Senhor, fique aqui essa palavra. Paz e graça seja convosco,
na pessoa de Yahushua, o nosso Salvador. Amém e amém.